E aí, galera, hoje a gente fala de Mayombe. Mais um episódio do Livrando Sua Cara. Porque você é um cara de pau que não vai ler o livro, mas vai fazer a prova. Mentira, você vai ler sim. Fala que você vai ler, por favor. E temos hoje uma pessoa que já deveria estar nos outros dois. O Churros. O Churros. Nossa! Tá bom, verdade. Mas como uma pessoa extremamente requisitada, que tem uma agenda extremamente complexa, e aí a gente conseguiu hoje essa participação especial. É o Churros. Entendeu? Mais benquista que a Anira. Nossa. Está aqui Clarissa. Olá, gente, tudo bom? Clarissa? Faça uma pequena apresentação, Clarissa. Exatamente, em 120 caracteres. Quem Minha? é Clarissa? Então, gente, eu sou a Clarissa, sou editora no mercado editorial há 5 anos. Acho que é isso. Enfim, a gente veio falar de Mayombe. Finalmente, a FUVEST resolveu pegar a literatura africana aí pra colocar na lista. Literatura africana aí, sempre boa. E a gente tem toda a coisa da Guerra de Angola. Então, este é a base de Mayombe. Você vai aprender muito sobre a Guerra de Angola. E sobre a floresta Mayombe também. Ao ler Mayombe. Mais especificamente a independência. A independência. Porque Que foi teve bem depois tardia, né? Foi em 75. 75. O livro foi originalmente escrito em 71, na real, né? O Mayombe, só que ele foi publicado depois. Uma coisa do tipo. Ele escreveu dos tempos de guerrilha dele. Nossa, que incrível. Tipo, Faz todo sentido. então, Nossa, o livro, na verdade, não começou podia com uma carta que ele tava mandando. Ah, isso é verdade, Aí ele do falou, pô, comunicado. dá uma puta de uma história essa história aí. Tá ligado? Foi Eu imagino o exatamente Pepe Tela assim que o falando Pepe Tela assim. falou. É, mas porra, mas é Exatamente, uma história puta de uma brisa, história. tá ligado? Aí, mano... Uma história brisa. Era brisa. É, Nossa, então. a história sobre a independência do meu país, em que várias pessoas morreram. Nossa, que história brisa. É É brisa. pra você se sentir mal agora. Sangue, você suor e chora. lágrimas. Eu acho que o que é legal também em Mayombe é toda a questão de que os soldados, eles são muito gente como a gente, né? Eles não são romantizados, que nem normalmente a gente tem em outros livros, assim. E mostra bem... Sim. Aliás, eu descobri que esse livro foi proibido numa época aí pelo MPLA. Ah, eu imagino, porque o Porque- MP... Não é? O Gente, sim, movimento- Tá entendendo? esclarecendo, MPLA era um movimento ao qual... É um movimento de libertação da Angola, ao qual o autor pertencia, que ele foi um guerrilheiro. Inclusive, quando eles derrubaram o poder, que eles chegaram ao poder, ele virou até vice-ministro da educação. Esse grupo guerrilheiro chegou a censurar o livro porque ele traz os aspectos menos moralmente óbvios que tem no movimento, né? Porque assim, a gente tá nosso país teve uma independência muito extraterrestre, né? Já tinha um príncipe do país que estava sendo independente, tava caganeira e falou, independência. Lá não, tipo, é uma independência pela guerra, então, pô, Ela envolveu... foi revolucionário, né? envolveu Foi um monte de todo morte. Não, Foi e também guerrilha. tem uma outra coisa. Quando o MPL era guerrilheiro, ele era extremamente socialista. Quando ele Sim. entra no poder, ele foge disso Sim. pra defender um Estado que é do livre mercado. Exato. Então você tem também, tipo, o que o Pepe Tela mostra é a guerrilha, Sim. a ideia de uma... Ai, meu Deus, de uma revolução socialista, né? É. Que depois vai completamente contra. Então, eu tava falando que o negócio do Movimento para a Libertação de Angola, eles também vão bloquear o livro, né? Eles vão censurar, porque faz referência à luta armada socialista, que depois Exato, eles vão trair quando eles entram no poder e resolvem fazer um partido pró-livre mercado, né? Só pra deixar muito claro aqui, caso ainda não tenha ficado, quando a gente fala MPLA, é o Movimento Popular da Libertação de Angola. Então, né, é todo um grupo. Sim. Se bem que tem uma coisa, você pega, por exemplo, membros guerrilheiros que faziam parte desses... Tudo bem, sectarismo, tinha diversos tipos de esquerda, né? Dentro do grupo guerrilheiro, normalmente vinculados à ideia de Angola. Tinha muitas tribos, né? Ah, então, mas essa que é a grande sacada do Pepe Tela, porque Que que se você mostra tem, que tem tipos. você tem uma luta armada, uma luta socialista para criar um país independente que não é unificada. Sim. Claro. Então você tem um romance em que cada capítulo é um personagem, cada personagem tem suas questões individuais, eles não concordam entre si, eles vêm de tribos diferentes Sim. e tem problemas um com outros relacionados à origem Tribos. de guerras tribais e de problemas de ascendência. E você também tem toda a questão de você não ter uma ideia única sobre o que eles querem tornar esse país, o que vai ser Angola. Sim, porque a única coisa que eles têm em comum, de fato, a rigor, você pega pra tem mestiços, tem africanos, o próprio Pepe Tela, o cara tem nome de português, o nome dele é Pestana, não sei o que lá, Pestana.
Ele é tipo um tiozinho de barba. Você olha a foto dele e fala, pô, esse cara fez parte da guerrilha da resistência Angola. Na moral, não parece. A única coisa que os unia era o inimigo opressor, que no caso era Eu o discordo. Império. Tem outra coisa que unia eles. O registro escrito. Porque a única coisa que esses personagens têm em comum, além do inimigo português, e mesmo assim eles não se relacionam com esse inimigo da mesma maneira, é o registro escrito. Então você tem personagens diferentes, com histórias diferentes, pontos de vista diferentes, mas o que eles fazem? Eles escrevem sobre a experiência. Então começa com o professor, tem o sem nome, e aí você vê que existe uma possibilidade de algo em comum, que é a linguagem. Sim, a linguagem como um como ponto estruturador. digamos assim, de convergência. Mas a linguagem também ainda é a língua do português, né? Então, desse ponto de vista, a linguagem também os une ao que eles estão lutando contra esse opressor. Mas também não é o opressor que une de uma certa forma. Sim, justamente. Exatamente o que o colonialismo faz, eu acho que o grande problema, a grande questão de uma maneira negativa. que se pode pensar é, beleza, aí depois que chegamos à independência, que nos livramos do que nos unia, que era justamente a oposição, o que nos resta é a língua e agora vamos conversar sobre o que já fazer, porque tem 4 mil milhões de tribos ali brigando. Mas não foi isso que aconteceu, né? Eles entraram na guerra, que foi uma das piores guerras, eu acho, do continente sanguinária, africano, super até porque sanguinária. o MPLA era só um dos 3 grupos, se eu não me engano, principais de guerrilha na Angola que estava lutando pela independência. Inclusive, cada um deles vai decretar a independência em dias diferentes. A oficial da MPLA, porque que pelo menos é o que você vê no Google. Até porque eles ficaram no poder, né? Desde a Mas eles ficaram no poder libertação. porque não foi exatamente deles. Eles entraram em guerra com os outros grupos e aí Pra eles saíram entrar, vencedores né? e aí, de fato, eles instauram, se eu não me engano, tá, gente? Mas eu acho também que uma coisa importante, mais do que toda essa questão... É claro que essa questão é boa de entender, pra você também estudar história, por exemplo. Sim. Né? E que faz todo sentido. Mas mais do que isso, quando o Pepe Tela transformou isso numa obra ficcional, eu acho que a gente tem que também, e inclusive é o que mais cai na FUVEST, né? Os exercícios do ano passado, por exemplo, da FUVEST, todos eles usavam a questão da perspectiva, por como os personagens eles se adaptam ao meio e como o meio parece os personagens, né? Até pelo fato deles não terem nome, né? Deles terem ali a qualidade que eles têm, e sem medo, entendeu? Algo como no Curtiço. Então, exatamente. Algo como no Curtiço. É um naturalismo, porque o Mayombe... Por isso que também o nome da obra é Mayombe, né? Porque eles têm toda uma ligação... Inclusive, o Sem Medo, que pra mim é um dos melhores personagens da obra, ele fica... Toda vez que ele tá com medo, ele se compara que nem a floresta, que em cima é denso, mas quando você vai ver embaixo tem um monte de diferença. Aí, antes de falar da floresta, só uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante é o fato de que eles são caracterizados ou por... alguns por características como o Novo Mundo, porque é o africano que vai pra Europa estudar, o Sem Medo, porque ele tem esse negócio da questão enfim, dele nunca ter medo de nada, a não ser medo de ter medo de morrer. Teoria. Ter medo de que quando ele vai morrer, ele vai ter medo. Exato. Mas, em geral, eles são qualificados pela posição deles dentro do grupo guerrilheiro. Então, é comandante, acho que tem o primeiro comandante, tem o não sei o que, tem o não sei o que lá, superintendente, uns nomes assim. Até porque, no limite, eu acho que apesar deles terem as suas histórias, mas eles são arquétipos de uma certa forma. Cada um representa um ponto diferente. São tipos que representam pontos de vista diferentes dentro da estrutura ficcional. Mas eles são tipos, assim, eles têm incoerências internas que, tipo, eles são um tipo, mas eles não são tão metonímicos quanto um tipo no Curtiço. Não são tipos, não são tão... E outra coisa... Eles são mais densos. Sim, no caso do Curtiço é muito claro que o meio determina eles. Exato. No caso do Mayombe, eles estão, inclusive, atuando pra transformar o meio deles. Não provavelmente floresta, mas, tipo, eles são membros que são responsáveis, eles têm a responsabilidade pelos que eles estão fazendo. A ambiguidade deles, inclusive, vem daí. Tem muita coisa que eles, né... Eu não sei se aquele personagem que é mestiço, que ele fala toda hora, Não, tem professor? É professor que era, mas tinha um outro nome, o professor é a característica, eu esqueci qual que é a função dele. Ele tinha um outro... Enfim, que ele fala que, tipo, ele mesmo...
ele é o meio de caminho que ninguém entende muito bem lá. Então você tem personagens que são extremamente complexos, né? Não é tão... É uma relação menos orgânica com o meio. E não é tão Isso, estereotipado, não é tão né? estereotipado. E tão vazio quanto os personagens do naturalismo e no cortiço. Sim. Só que ainda assim, eles estão ali pra representar o meio e também representar o que eles são. A prova, né, é que você tem ali o cargo deles em algum dos casos, você tem o que eles vão representar, porque também eu acho que faz parte de toda essa briga também com o MPLA, que é toda uma questão assim, esses personagens, eles são humanos demais, eles não são tão guerrilheiros assim quanto a gente gostaria que fosse. Tem pouca guerra. Eles também, sabe, eles não são perfeitos, eles não eu são, acho que também é entendeu? nessa função de mostrar como cada um dos indivíduos, por causa de sua história, não conseguem criar uma luta Uma unificada. luta única, E o fato disso é porque eles têm origens diferentes, histórias diferentes, afetos Medos diferentes. Exatamente. E o que você falou do Sem Medo eu acho sensacional, porque ele é um personagem que não só... Ele tem uma coisa muito engraçada, porque ele não quer ser o acadêmico e o filósofo, mas ele é o que mais traz reflexões sobre o que está acontecendo no livro o tempo inteiro. Né? Ele é extremamente... Ele tem quase que uma áurea de um... Parece um filósofo grego, assim, de uma certa forma. Parece um Sócrates, às vezes. Mas ele também é o cara que já vai apontar, em vários momentos do livro, sobre como a luta não vai dar certo. Tanto é que ele morrer no final, eu acho que é super simbólico. Mas ele é o cara que... A função dele, que é esse guerrilheiro, esse cara que de fato está engajado no socialismo, que de fato está... Que ele já consegue vislumbrar de uma certa maneira que aquilo ali não vai dar certo. Tanto é que tem uma hora que ele fala, não sei se é pro professor ou pro primeiro comandante lá, quando eles estão falando da mulher, que ele diz algo do tipo assim, tá bom, a gente tá aqui na luta, ok, mas depois vai vir um aparelho de Estado, depois vai vir o mundo depois disso. Ele tem quase que um ceticismo. ceticismo. Ele é cético. Ele é cético. Ele de alguma maneira sabe que eles estão lutando pra algo, eles estão lutando pra uma visão de um país que vai falhar. E isso é interessante, porque você pega mesmo na época do cinema novo no Brasil, assim, a arte de guerrilha, normalmente, ela não entra nesse campo das contradições da própria guerrilha, né? Você pega mesmo um caso, aquela peça Ex-Duns no Black Tie, por exemplo. Ou então, tipo, a produção em geral de unificação sempre tem uma idealização daquele que luta, né? Do povo que se une, como se fosse uma coisa muito mais simples, uma coisa muito mais... É uma coisa que realmente fosse só aquilo, uma massa homogênea que consegue encontrar um ideal e resolver os problemas, dali pra frente vai ser suave. Mas eu acho também que isso não tem... eu acho que também tem muito a ver com o próprio fato do Pepe Tela ter saído desse ambiente e escrever sobre esse ambiente depois que ele já não acredita mais nessa porcaria toda, entendeu? Sim. Porque você pega, por exemplo, aqui no Brasil, grande parte dos autores que se envolveram com, por exemplo, com o comunismo, depois ficaram tão pesos da vida que fizeram suas obras e todos os personagens... Pelo menos um personagem costuma ser cético, porque já cansou de toda... Sim. Então, a gente tava falando do projeto, de como a guerrilha... Até às vezes a guerrilha tem um projeto por detrás. Porque assim, muito eu vejo sobre a galera falando na época da ditadura militar do Brasil, tinha muitas pessoas que lutavam por motivos diferentes contra a ditadura militar. E você tinha realmente uns grupos guerrilheiros que eles tinham um projeto comunista com um propósito após a derrubada da ditadura. Inclusive, pessoas que, mesmo depois da redemocratização, continuaram com partidos de oposição ao governo, mesmo agora tendo governo democrático. Talvez seja um pouco o que aconteceu na Angola, né? Nesse sentido. O que eu acho que acontece é isso que você estava falando, né? Então, existe o fato de que quando você tem muitos grupos políticos lutando contra uma ditadura ou contra um governo opressor, eles não estão preocupados só em lutar contra o governo opressor. Eles também têm um projeto de sociedade. Sim. O que muitas vezes acontece, como por exemplo aconteceu na ditadura militar aqui no Brasil, é que quando você tem um processo de redemocratização, ou no caso de Angola de independência, esse projeto não vinga. Você consegue derrubar o opressor, digamos assim, o colono português, os militares saem do poder, que não foram exatamente tirados, né, saíram. Mas esse projeto que esses grupos políticos que estavam defendendo, ele não vinga. Agora, o que eu acho que é interessante no Mayombe é você poder pensar que uma das razões pelas quais esse projeto não vinga é porque dentro da própria guerrilha, dentro da própria luta, você tem tantas discussões e tantas diferenças sobre o que
realmente é o correto e o bom pro país. Por exemplo, o Novo Mundo o tempo inteiro tá batendo boca com Sem Medo, né? Eles não conseguem concordar, eles não têm uma noção unificada do que tem que ser o país depois da independência. E, portanto, você começa a pensar que não existe um projeto, existem vários projetos. E aí, quando vem a independência por fim... Nenhum se concretiza. Nenhum se concretiza. Mas eu acho que é aí que vem todo o link, por exemplo, com, sei lá, Jorge Amado, entendeu? Com esses escritores que passaram por projetos políticos e que, com uma obra ficcional, que também é passiva do leitor, porque o leitor vai ter ali o seu entendimento, né? Mas também de mostrar, assim, como que você vai colocar, sei lá, tirar do poder alguém, ou então ter alguma luta, alguma revolta, alguma coisa, com gente que pensa tão diferente. Mas essa é um pouco a E frustração ensinar na altura fáustica do- de Exato. todo sujeito moderno, né? Exato. O sujeito moderno, desde que existe, ele quer mudar o Eu acho que é esse mundo. o ponto. Ele quer teorizar o mundo, O cara impor que- uma razão ao mundo que não existe, mas né? não necessariamente, não necessariamente uma razão, pode ser uma Sim. razão, pode ser um Sim. projeto político. Exatamente. Quem mostra muito isso, por exemplo, é o Drummond. Sim. Que o Drummond era o anarquista, o Drummond era o cara de 1918 lá, que ele fala da Florianausa, né? Só que é o cara que é super cético Que é quando ele super lança cético. Claro Enigma, exatamente. entendeu? No Claro Porque Enigma no Claro você Enigma tem ele que já tá tá, tipo, cara, destruído. esse cara que fica a no máquina pesado. do mundo, Exato. nada vai pra frente, a gente cai naquela mesma engrenagem, o mundo não se transforma. O mundo não vale a pena. Então, eu acho que tem um pouquinho disso no Pepe Tela já, sabe? Quando ele sai da guerrilha e ele fala, vou escrever uma obra ficcional e vou botar aqui esses soldados que não concordam entre si, que têm características extremamente fortes e pontuais que mudam ali o dia a dia deles dentro da floresta, sabe? Da coisa ali, da revolta. Eu acho que ele também bota um ar de ceticismo. Ele e também eu acho bota um que- ar de tipo, cara, não sei se vale. Não, e eu acho tudo que isso essa luta. aparece em termos de estrutura de texto. Falando onde no texto que isso aparece no Sem Nome. Sim. É o Sem Nome que vai apontar aqui e ali uma certa descrença, digamos assim. Inclusive, uma parte que eu gosto muito, falando também dessas contradições dentro da própria guerrilha, é que uma coisa que eles mostram também é um certo abuso de poder que algumas autoridades já dentro do próprio movimento fazem, que já mostra algo que pode acontecer no nível algo que aconteceu macro depois. em boa parte pode-se dizer assim, na maioria dos governos que se geraram a partir de guerrilha socialista, começaram com projetos... Eu não vou nem Pega dizer um de guerrilha Pol Pot. socialista, eu acho que é um negócio de o poder corrompe. Sim, o poder corrompe, Né? exatamente. Pode ser na guerrilha socialista, pode Não, ser é que assim, no... no caso, Eu acho que até no essa caso no da guerrilha que for. socialista sempre existe mais promessa entendeu? Que fica uma autocontradição mais Fica uma evidente. autocontradição um pouco mais evidente, um pouco mais claro. Mas no caso do, por exemplo, quando eles estão querendo os mantimentos, e aí eles vão pra Nossa, cidade sim. e o cara Era- tava gastando todo o O dinheiro. cara tinha roubado a nota do fazendeiro, né? E o cara tava gastando em bebida e não sei o que, em mulher e papapá. E eles estavam sem comida no meio da mata. Mas tu que mais queria gastar? Eu tô brincando. Mas eu acho que essa exatamente, e é esse o ponto, e por isso que eu acho até cínico, e não é cínico a palavra, eu acho bacana, porque os piores personagens nesse sentido, eles são, sei lá, é o sargento, entendeu? É a galera que tá que tem como nome principal o poder que eles têm. Que são autoridades. Entendeu? As autoridades. É, mais ou menos, porque tem um outro, eu esqueci agora qual que é o nome, que eu me confundo com o primeiro comandante, com o comandante, mas tem um outro que o sem nome o tempo inteiro fica achando que vai trair ele, que é um que fica discordando de vez em quando. Tem um ali... É verdade. Gente, qual que é? Nossa. Droga, esqueci. Tô devendo o nome do personagem. Mas tem um dos personagens que tá ali debaixo do comando do Sem Nome, que o Sem Nome o tempo inteiro tá vendo... Que é ele meio dúbio. é meio dúbio. E que é. existe um projeto também de certos indivíduos de uma carreira política dentro do movimento. Sim. Agora, uma coisa que eu me pergunto, e aí eu pergunto pra vocês também, é se do jeito que a gente tá falando, parece que o Mayombe é um romance pessimista. Então, é que, o Mayombe ele foi escrito em 3 partes, né? Tipo, a concepção dele foi... Demorou um tempo. Ele demorou, o quê? Quase 10 anos pra sair, desde a primeira versão dele. Ele começou com uma carta que tava sendo mandada. Depois ele foi escrito durante o período de guerrilha. Aí ele retomou depois acabou a guerrilha, tá ligado? Então, assim, tipo, isso dá um pouco de perspectiva. Fazendo analogia, que nem você pega esses livros que tem uma amplitude um pouco maior. Você pega, eu já te falo do Fausto. Fausto foi isso, foi escrito ao longo da vida do Goethe.
Por isso que você pega, tem trechos que que parece Ele parece que tá pessimista, de um lado, do outro. Porque a gente tem nuances, né? A gente tem momentos de esperança. Pô, eu te garanto que na hora que ele tava lá na floresta lutando, teve umas horas que ele tava muito mais com o cu na mão do que com esperança. E teve momentos que ele tinha certeza que aquele projeto ia vingar e ele ia salvar o mundo, tá ligado? Depois que rolou o projeto todo, já é uma terceira perspectiva. É um outro olhar sobre aquela mesma coisa. Talvez o olhar não seja pessimista. Talvez simplesmente seja um olhar realista, revisado, né? Sejam diversos olhares. Eu odeio responder assim. Sabe quando fala assim, você é pessimista? Eu não sou pessimista, sou realista. Mas, cara, Até porque o realismo é pessimista. Eu tendo, É um movimento A pessimista. realidade é horrível. A realidade é horrível. Mas eu tendo a responder dessa maneira. Porque eu acho que é uma obra que, acima de tudo, mostra a humanidade. Mais do que guerrilha, mais do que floresta, mais do que qualquer outra coisa. É a humanidade. E o homem tal qual ele tem essas nuances, que nem o Rolando falou, de pessimismo, de otimismo e de zero. Porque tem hora que você vira uma sacola plástica, entendeu? E vários personagens tem hora que eles Normalmente são depois do horário comercial. É que eu acho que no caso do Wyoming isso vai variando. Então, por exemplo, você tem essa corrupção do poder, você vê que tem alguns personagens como esse que eu esqueci o nome, acho que é terceiro comandante, uma coisa assim, que tem um certo projeto, mas você tem outros mais interessantes, como por exemplo, acho que é o primeiro comandante, o cara que é apaixonado pela Undina, que o Sem Nome conversa com ele, mas a própria morte do Sem Nome, o próprio sacrifício do Sem Nome, eu acho que é uma coisa meio... Parece que ele se sacrifica porque ele é esse cara do ideal, ele é esse cara dessa luta que parece que ele não teria como existir nessa nova Angola, ele não faz sentido pra ele de uma certa forma, mas ele morre se sacrificando pelo primeiro comandante. Pelo primeiro, mas que me parece que é alguém que ele mesmo diz uma hora, acho que você tem futuro, uma coisa assim, que ele tem alguns personagens, o professor também, tem que até uma questão de apertar a mão, que ele fica com medo de apertar a mão do cara. Eu acho... De passagem de bastão, ou de, digamos assim, existe algo que pra esse guerrilheiro não faz mais sentido, o negócio dele é mesmo morrer na guerra, é pra isso que ele tá lá, mas que outros personagens talvez fossem apontar algo mais... É porque tem muitos personagens, eu tava brisando um negócio meio Apocalipse Sinal, sabe? Tem tipo o cara que ele... o personagem só vale enquanto ele tá na guerra. Depois que resolve ele perde sentido. Acho que o seu nome é isso. É uma chama que se apaga. Eu acho que o seu nome é isso, Sim. de uma certa forma. E tem o cara que surta, né? Você tem os caras que a guerra vai se tornando parte tão indissociável do espírito dele... Que ele não consegue. Que já nem tem mais a perspectiva do que fazer depois. Sabe? É meio que nem o Kurtz. Enfim, o Apocalipse Sinal foi inspirado num livro que eu não me recordo agora, mas ele vai aparecer na tela porque a gente tem o fucking poder da edição. E, bom... Enfim, nesse livro, tipo, um dos personagens é um personagem que ele é fundamental, ele enlouquece. E é engraçado porque ele enlouquece, ele fala porque ele encontrou o horror. E eles encontram, às vezes, tem momentos que eles encontram o horror, que é a barbárie quanto humano. Nem o projeto, nem a existência, nem a esperança no futuro consegue impedir eles de contemplar o que é a barbárie da guerra, também do conflito, né? A Constituição do Pepetela, ela é mais política mesmo. Então, sei lá, a figura do mestiço, por exemplo, o filho da Índia com o português no Iracema, é o brasileiro ideal. Mas no Pepetela no também... Pepetela, o mestiço é o cara que tá com medo dos dois lados. É porque o mestiço no Pepetela mostra justamente isso, que são as brigas entre as próprias tribos. Porque assim, não tribo exatamente, pra falar a verdade. É o cara que não é nem português, nem completamente angolano, então na verdade ele é um cara que não é aceito nem pelas tribos, Angola, nem pelos portugueses. E também sem ser o português em si, mas as próprias disputas étnicas que você tem dos próprios angolanos entre eles. Tem uma hora, acho que tem 2 personagens que tretam o tempo inteiro. Eu agora não lembro quais que são, mas tem uns momentos, assim, que é do tipo... Que o próprio Sem Nome tenta... Que, por exemplo, eles acham assim, o Sem Nome tá valorizando os fulanos de tal. Verdade. E enquanto nós, que somos... dessa origem, um dos caras que escreve, que faz registro escrito, ele fala sobre essa questão étnica. Porque assim... Então eu acho que o Pepetela também mostra, diferentemente do que o José Valencar, como você botou, essa síntese romanceada, meio bem, né, baseado num colonialismo,
uma coisa muito estranha, no Pepetela não, você mostra essas forças que são políticas, mas também são étnicas. Também é uma disputa de identidade. Que esse negócio Pepetela, toda hora disputa de identidade. Até o negócio que ele fala de tribalismo. Disputa É a de disputa de identidade. O José de Alencar, eu tenho a impressão que ele já queria botar a identidade ali, entendeu? Ele queria assim, ó, é isso que é identidade, ponto, acabou. Porque o olhar É dele uma português... Pepetela, isso é uma coisa de colônia. Isso é o olhar português. colonialismo Porque faz não isso, existe um cara. negro. Crime. Não existe um negro que unifica a África inteira, não existe um índio pra América inteira. Quando os portugueses chegaram aqui, eles eram uns puta extraterrestres que conheceram um grupo de índios e falaram, então tá, essa é a galera que mora aqui, então tudo igual. Tinha um monte de etnia, um monte de pessoas com conflitos. O colonialismo, ele encerra Homogeneiza. as diferenças. E ele encerra as diferenças pondo como padrão a si mesmo. Exato. Então o padrão é o português, é o Tudo Que é outro. diferente de mim. é o branco, É. é uma série de coisas e todo mundo que é o resto são essas massas O que é diferente de Exato. mim é o outro. É o né? outro. É. São os Exato, outros. é o índio. É. Você fala, o índio, a ideia Só de que índio é no- bizarra, Mas porque... a ideia nos José de porque Alencar, tinha esse diversos. outro, de uma certa maneira, isso que a Tati estava falando. Ele é meio romanceado, Sim. ele é posto de uma maneira animalesca, Exatamente. mas ele, de uma certa forma, também integra Mas a é todos os identidade índios. brasileira. Mas pra ele, ainda assim, os índios são todos os índios. Não, eu não tô Se, discordando. no Pepetela, Mas o que eu tô você percebe falando que é que não não são tem- todos negros. Tem vários Sim. grupos diferentes negros Não, que eu não tô discordando, divergem mas o que eu tô em si. falando é que tem uma... O colonialismo, ele integra o outro de uma maneira... Ele tira do outro aquilo Sim. que o caracteriza, mas tem quase que uma integração, né? Tipo, Uhum. o Brasil, no José de Alencar, é feito também da raiz indígena. Sim. Ele não é excluído, ele não é o bárbaro que é disseminado, que é morto, Sim. que é completamente destruído. Ele não é destruído. O problema é que ele é padronizado, animalizado, é destituído de qualquer identidade que faz dele próprio. Ele não tem uma voz, ele não tem... Uma outra coisa também que eu lembrei agora falando que não tem voz, qual que é o único personagem no Mayombe que é um personagem principal, só que não tem registro de fala? Vocês lembram disso? A Undina. Não tem uma mulher que Nossa, fala. é verdade. Ela Tem não tipo tem... um personagem mulher, né? Tem a Undina, não lembro se tem mais de protagonista. De protagonista só a uma. Undina. Ondina, é. Só que ela é super Tem importante. uma outra personagem que acaba aparecendo tem ali, outras, mas porque tem os professores, mas assim, ela tá participando da luta, ela é professora, ela não tá com o primeiro comandante à toa, ela tem uma participação política, Mas ela não tem uma mas ela não fala. tem A uma gente não fala sabe a dela, perspectiva dela. Não A tem gente a não perspectiva da mulher. Verdade. Só tem dos homens, né? Então, assim, eu não sei se é proposital ou não, mas imaginando pelo gênero do Pepetela que deve ser, a mulher dentro dessa luta armada, ela não tem o mesmo... ela não tem a voz. Não tem voz. Ela não conta a história da perspectiva dela, né? É sempre pela voz dos homens, inclusive dois homens que estão disputando ela. Quer dizer, não é que o Sem Nome exatamente disputa, né? Mas ele acaba se apaixonando Mas acaba, por ela, é. enfim. Tem ali um problema dos dois. Olha, um ponto interessantíssimo pra você botar aí na tua redação, caso também você queira citar Mayombe na sua Exato. redação e conseguir algum link, né? Porque tem várias coisas que podem cair aí no Se tema. o e tema você da sua puder. redação for qualquer coisa vinculada a Angola, Ou disputa então de a gênero. disputa de gênero, de gênero. ou então questão de ou colonização, questão de colonização. identidade racial, Miscigenação. miscigenação. Daí pra fazer bastante coisa. Não, eu acho que o legal é sempre destacar aquilo que tava falando, que o Rolando, né, não falou para as crianças não lerem, mas elas lerem tem os livros, porque isso, na verdade, é uma série só de esboços, né? Exato. Quanto mais são você só- lê, mais você pode Não usar. substitui o livro, Não de forma substitui alguma. o livro. A gente tá aqui pra colocar mais questionamento, A né? gente tá aqui pra fazer você querer ler. Exato. Leia! É meu emprego. Enfim. É quer isso. finalizar? Não, vocês finalizam. Ok. Tchau, gente! É isso aí, A ó. palavra. Passo a palavra aqui pro Churros. Churros. Fala. Muito obrigada. A conversa estava tão boa que eu estava dormindo. E vou voltar a dormir agora. É nóis. Já dormiu?